Bora para mais uma análise infernal do Ninho, capítulo 1 do Pirata Prisma, do William Moraes. Esse texto aqui não é de membro. O William mandou na viradinha ali, quando começou a ser obrigatório ser membro para mandar texto, e eu falei, olha, William, o dia que não tiver um texto de membro para ler, eu vou ler o seu texto. Chegou o dia. Tá? Chegou o dia. Vamos ler Pirata Prisma. Hoje tem que enviar quem é membro, tá? Inclusive, obrigado pelo volume de membros. Não tem texto de membro suficiente para ler hoje na live toda, as vagas não foram todas preenchidas, mas tem um volume de membros que sempre tem. Então, na época, o pessoal, a gente já leu tanto texto do pessoal que já acabou. Então, mandem novos textos aí, escrevam maluquices, escrevam testes, escrevam experiências e mandem para eu opinar, que eu vou ficar muito contente, tá? Todo mundo que é membro do canal ou virar membro pode enviar o seu texto quantas vezes quiser. Não tem limite, não. Bora? Bora. A vantagem de ter um gigante como oponente é precisar manter a cabeça erguida para encará-lo. A vantagem. Salve, Lola! Boa noite. A vantagem de ter um gigante como oponente é precisar manter a cabeça erguida para encará-lo. Eu acho um bom começo, tá? Já vou adiantar que eu acho um bom começo, achei legal. Mas é uma vantagem mesmo? Ok. E da perspectiva de Reni, o adulto diante dele era um adversário de grande porte. A expressão do garoto, porém, não era de petulância e pareceu ainda mais atormentado quando o homem lhe disse: "Eu não queria estar na sua pele, moleque. A coisa vai ficar muito feia pro seu lado, mais do que o normal. Por que você ainda não se jogou de um penhasco?" Meu Deus, que exagero, mano. Reni respondeu, muito mais para si do que para o adulto: "A maior tragédia da vida é enxergar a vida como uma tragédia. E eu me recuso." Caramba, que exagero também, né? Eu tô gostando. Havia sangue seco escorrido no semblante triste do garoto. A tristeza não era por duvidar das próprias palavras. Parte do problema era acreditar nelas, aliás. Se não acreditasse, já teria fugido do treinamento há muito tempo. Encarar era mais difícil, embora necessário. Ele já havia pensado bastante a esse respeito. Restava se lembrar de que entre a marreta e a bigorna, o aço dobrado muitas vezes ganha brilho e fio. Estava exausto. Porém, das marretadas da vida não conseguia... Estava exausto, porém, das marretadas da vida e não conseguia esconder. Entendi. O homem diante dele esticou um sorriso de escárnio e disse: "Eu não gosto muito dessa repetição aqui de o tempo inteiro ter 2 pontos, mano. Adulto, disse... Você consegue fazer melhor do que isso." Duvido que Nihais tenha te ensinado isso, moleque. É por ter as próprias ideias que se meteu nessa enrascada. Mas pela cara dele lá dentro, o castigo que receberá vai ir contra essas suas palavras com tanta força que você deve finalmente aceitar que não tem chance alguma aqui. Fosse um dos meus discípulos, eu já teria feito você entender isso. O garoto não abaixou a cabeça e o homem viu que havia mais do que medo e tristeza naquele olhar. Havia determinação e o adulto se corrigiu. Mas talvez Nihai seja mesmo mais cruel do que eu. Você já tem quase 14 anos, não é? Poucos meses para terminar o seu harak. Ao te permitir um fiapo de esperança, seu mestre te deixou ir longe, só para te destruir no final e fazer doer mais. Talvez um mestre tutor como eu ainda tenha algo a aprender com o seu. Veja só que curioso. Depois de analisar se estaria entregando alguma informação que pudesse ser usada contra ele e constatar que não revelava nada sobre seu segredo, o garoto ousou responder: "Cara, isso aqui foi meio nada a ver pra mim, sei lá. Eu tenho meu motivo para não desistir e isso nada tem a ver com meu mestre. Eu tenho sim minhas próprias convicções." Era uma resposta segura. Todos tinham seus motivos para suportar o treinamento nos acampamentos harakianos. Percebam que o William não gastou muito tempo falando sobre os acampamentos harakianos ou explicando pra gente isso. Porque a gente não precisa saber ainda. A gente vai aprender durante a história se desenrolar. A questão era testar de qualquer razão, se qualquer razão era mais forte do que os obstáculos. O homem duvidou que a determinação do garoto sobrevivesse aquela noite e afirmou: "Aposto que amanhã você não as terá, caso ainda esteja vivo." Eles estavam do lado de fora da enorme tenda de couro do mestre tutor Nihais. Estava frio e o ferimento na cabeça de Reni latejava.
Ao menos havia parado de sangrar. O garoto já havia vivido muito mais do que gostaria, em muitos aspectos. Ainda assim, gostaria de continuar respirando por apenas um. O quê? O quê? Seu motivo secreto... começou a ter erro. Seu motivo secreto de não desistir da vida era como uma porta, ainda fechada, mas que prometia a vivência de algo que faria qualquer peso ter valido a pena. Estranho. Sempre havia o risco, no entanto, de seu mestre tutor determinar que Reni já houvesse vivido o suficiente. E naquela noite, a probabilidade era altíssima. Dificilmente Nihai seria penalizado pela morte de um de seus pupilos. Havia vários acampamentos para treinamentos Harak, mas apenas para aquele, chamado Dentes de Serpentes, eram enviados os órfãos e apenas Nihai se tornava responsável por eles, sem familiar algum, de discípulo algum, para acusar o cruel homem de abuso. Ele seguia agindo com rigor, sob a justificativa de entregar os melhores ao fim dos 7 anos de treinamento, quando entregava. Assim, vamos lá. O texto, na minha opinião, estava bem legal. Bem legal. Porém, começou a desgringolar com força a partir daqui, mano. Começou a ficar estranho. Vou continuar lendo. Os pensamentos de Reni o traíram por um instante e sua postura foi novamente abalada. O mestre tutor Karlok percebeu e não ajudou, ao dizer: Nihai mandou você entrar. Admita que acabou para você e não entre. Fuja como um ratinho covarde enquanto pode. Talvez consiga alcançar o mar e sobreviver mais tempo, como faz a maioria dos que fogem das leis. Pode ser que precisem de uma mascote para ser o foco de todo escárnio do navio. Roni fez uma careta e afirmou: Eu não vou fugir. Karlok deu de ombros e avisou: Eu contei a minha versão a Nihai. Boa sorte com a sua. Certamente Karlok não desejava sorte alguma a Reni. Mas o pupilo... Não tem acento pupilo, não. Precisava entrar para encarar o mestre e as consequências da escolha feita, menos de 1 hora atrás. Karlok se afastou por considerar já ter dado atenção demais a um menino que provavelmente nunca mais veria. Reni respirou fundo para se recompor minimamente e entrou na tenda. Nihai estava sentado de costas para a entrada numa espécie de trono, coberto por muitas peles. Reni agradeceu em silêncio por isso. Silêncio, por isso. Esse vírgula não faz sentido. A parte do mestre tutor que o garoto podia ver era apenas a mão direita segurando uma garrafa. A sombra do garoto podia ser vista pelo mestre, no fundo da tenda, por haver lamparinas penduradas no lado de dentro da entrada. Legal a forma como está sendo descrita o ambiente, né? O interior era significativamente mais quente do que o lado de fora, e com certeza mais agradável do que as tendas coletivas dos pupilos. Sem se virar, Nihai exigiu: Me conte o que aconteceu. Arfando por saber o que aquele tom significava, o garoto disse: Eu fui duelar. Reni foi interrompido pela mão esquerda do mestre tutor, que surgiu do outro lado do trono, erguida como aviso. Para não deixar dúvidas, Nihai afirmou: Não. Reni entendeu o erro de escolha de palavra e se corrigiu: Eu fui representá-lo em combate no tablado deste ciclo lunar, como designou. Cheguei ao duelo final, enfrentava o melhor pupilo de Karlok. Estava vencendo em pontuação com imensa diferença. Mas depois do último intervalo, minha espada se partiu. Fui atingido e nocauteado. O mestre tutor recolheu as mãos e Reni escutou o som de bebida sendo engolida, antes de Nihai perguntar: Em todos esses anos, quantas vezes eu te enviei para me representar? Apenas essa vez, mestre. E sabe o motivo para eu ter feito isso hoje? Apostou que seu pior pupilo podia vencer o melhor de qualquer outro mestre tutor deste acampamento. Então entende a vergonha que me fez passar. Legal. Bem legal. Acho que tem que melhorar um pouquinho nos diálogos. Eu acho que o William ele dá uma brilhada, mas dá para melhorar um pouquinho nas descrições entre eles. Era uma afirmação e não uma pergunta. Reni teve medo, não conseguia esconder, mas nunca era apenas isso. Havia sempre a raiva, também evidente em seu tom ao afirmar: Todos viram a luta. Dizem que meu adversário venceu por sorte. Nihai rosnou, mas venceu. O medo novamente falou mais alto. O garoto não podia fazer nada, além de tentar suavizar minimamente a situação, e progrediu. Cara, esses 2 pontos aqui, eles
eles destroem o teu texto. Eles acabam com o teu texto. Para de usar isso. A eficiência do seu treinamento, mestre, foi notada. Você apenas deixou seu adversário vencer. Você apenas me deixou perder, mesmo sabendo quanto eu te castigaria por isso. Não sou estúpido. Nenhum pupilo, muito menos de Carlock, tem força para partir uma espada de treino com o golpe de outra. A mão esquerda de Nihais foi vista novamente por Reni. Nela estava a espada de madeira dividida em duas partes. Ele a soltou ao lado do trono e o peso da chegada delas ao chão deixou claro quanto eram maciças. O garoto entendeu. O mestre tutor havia analisado as partes e visto que não havia sido apenas quebrada, mais da metade havia sido serrada. Ficou em silêncio e Nihais continuou. Você escolheu fracassar, mesmo sabendo que isso significaria um fracasso meu. Tenha ao menos coragem de admitir. Reni estremeceu, mas se restabeleceu o quanto pôde e assumiu. Eu fiz uma escolha. Cara, que moleque maluco. No intervalo para o final, ouvi meu adversário chorando e dizendo para um companheiro de treino que se perdesse, receberia a marca da vergonha ao fim de seu treinamento. Carlock havia prometido isso a ele. Pesei as possibilidades de resultados. Você mesmo já deixou claro que eu vou receber tal marca. E sei que você vai me castigar e me atormentar até meu último dia aqui, porque é isso que tenho feito há mais de 6 anos. Se eu tivesse vencido a luta, não ia mudar meu futuro. Minha derrota, no entanto, ao menos mudou o porvir do meu oponente, que é apenas alguém na mesma situação que eu. Interessantíssimo. Nihais quis ter certeza e perguntou: está se sentindo um herói, não é? Aqui, se ele queria ter certeza, é uma exclamação com interrogação. Reni respirou fundo e respondeu: eu fiz o que era mais certo. As próximas palavras do mestre tutor, no entanto, atingiram Reni como um murro no estômago. Você foi enganado. A conversa que escutou era inventada. Carlock se orgulhou da artimanha e esfregou na minha cara o quanto eu gasto meu tempo com alguém ingênuo o bastante para cair numa artimanha como essa. E eu paguei por isso. O garoto sentiu as pernas bambearem, não queria acreditar. Revendo as memórias, porém, se lembrou do riso do vencedor. Havia um tom de deboche. Não pôde, no entanto, mirar essa memória por mais de 2 segundos. Nihais se levantou e disse, ainda de costas: agora eu vou te mostrar 2 coisas, para que aprenda a não ser enganado assim outra vez. A segunda delas é que ninguém neste acampamento está na mesma situação que você. Reni mirou o chão quando o mestre se virou para ele. Sabia que as chances de chorar, caso o olhasse no rosto, eram grandes. Chegou a se perguntar se deveria ter seguido o conselho de Carlock de fugir para o mar como um fora da lei. Havia, porém, o seu motivo secreto de estar ali. A inspiração era um arfar para manter algum controle mínimo de si, mas não teve certeza de que conseguiria ao escutar a voz mais próxima de Nihais dizendo: e a primeira vai ser eu te mostrar o que de fato é um nocaute. O garoto teve apenas 1 segundo para fazer uma nova escolha. Podia se esquivar, podia lutar, podia não se mover, mas escolheu erguer o rosto e encará-lo. Tudo que viu, porém, foi um borrão. Tudo ficou escuro e zuniu. Quando recuperou a noção de si, Reni se perguntou o que veria ao abrir os olhos. Considerou muitas possibilidades, mas jamais imaginou ver o que viu. Eu acho que aqui caberia, no final, você dizer o que ele viu. Se for algo muito fora do normal, podia ser, mas jamais imaginou ver parará. Entendeu? Porque aí você já deixa mais... A pessoa vai ficar mais curiosa para continuar lendo, para entender por que isso aqui é tão fora do normal. Né? Que aqui a gente não sabe o que é. Do que só causar mistério. Mas assim, teve um pedaço ali que estava engessado, mas depois eu acho que voltou e ficou legal. No geral eu gostei do texto, não está impecável, falta um pouco de trabalho ainda. Mas eu daria uma nota... Um texto de análise, uma nota 8. Né? Não é assim, não é um livro publicado. Se você falar para mim, ó, esse capítulo aqui está publicado, aí seria um primeiro capítulo nota 5. Porque ele é engessado no meio. Não dá para você publicar, de preferência, né, um texto com um primeiro capítulo com o meio do capítulo que fica estranho. Que parece que foi feito com menos cuidado que o resto, entendeu? Mas para um texto de análise, ele tem só esse defeito. O restante eu gostei. Mas é porque eu gostei muito da construção de ambientação e do diálogo dos personagens. Eu gostei muito de muitas coisas do texto. Então por isso que a nota fica tão alta. Acho que eu vou começar a dar nota pra vocês, inclusive, viu? Vou começar a dar nota pra vocês, acho que vai ser legal.
Lembrando a todos de deixar o seu like, se inscrever no canal. Gratidão e envie seu texto aí. Quem é membro, envie seu texto. Quem não é membro ainda, considere se tornar um membro.